Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. E eu quero aqui nesse vídeo um bate-bola, jogo rápido, uma conversa mais um desabafo do que uma reflexão mais aprofundada sobre Ciro tem que abrir mão da sua candidatura, Ciro devia abrir mão da candidatura, esse tipo de comentário que a gente escuta, né, quando conversamos com amigos que se interessam pela política ou comentários nas redes sociais que as pessoas fazem, e geralmente o argumento é: o Ciro ele tem boas ideias, tem boas propostas, eu até gosto dele, mas ele tem 6, 8% de intenções de voto, o Ciro não decolou, era melhor ele abrir mão da sua candidatura. Ou amigos, né, do mesmo campo político da esquerda, que tem preferência por outros candidatos e que argumentam mais ou menos parecido, mas uma versão mais debochada, do tipo: o Ciro até tem boas ideias, ele só não tem eleitores. Quando o negócio não desce para um nível mais baixo, não é exatamente isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, mas falo que a candidatura do Ciro é uma candidatura necessária na atual conjuntura que nós estamos vivendo. Primeiro, Ciro Gomes abrir mão da sua candidatura agora seria entrar em contradição com tudo que ele tem dito nos últimos 4 anos. Desde o final de 2018, onde Ciro fez uma aposta muito clara, né, definiu qual seria a sua estratégia política, o que ele queria fazer, o que ele estava propondo, que é coerente com toda a sua trajetória política. Ciro, o maior problema para o Ciro Gomes é o neoliberalismo. Em toda a sua trajetória política, ele tem sido crítico feroz do neoliberalismo, do projeto neoliberal. Quem acompanha as entrevistas, palestras, artigos, livros que ele tem escrito, sabe que o Ciro é um crítico quanto mais do Fernando Henrique Cardoso, dos governos FHC, por conta dessa adesão ao projeto neoliberal e as consequências que isso trouxe para o Brasil na década de 90 e na década de 2000. Afinal de contas, esse projeto continuou, esse mesmo modelo político, econômico, social continuou. E principalmente depois da sua filiação ao PDT, o Ciro tem combinado a sua crítica e a sua visão propositiva do que o Brasil precisa com esse legado do trabalhismo, né, do nacional-desenvolvimentismo, que dá para resumir, que resulta, aliás, naquilo que temos chamado do trabalhismo do século XXI. Portanto, quando falamos que o Ciro tem um projeto, é nesse sentido. Então, abrir mão de um projeto construído não unicamente pelo Ciro, mas a partir das contribuições de diferentes intelectuais, agentes da política, pensadores do Brasil, e também, claro, com a contribuição do povo brasileiro. Afinal de contas, alguém que apresenta um projeto desse tipo deve saber ouvir antes de saber falar, porque é preciso saber o que falar nesse sentido, saber o que propor para o povo brasileiro, e como fazer isso propondo algo longe da experiência de boa parte da população. É impossível. E quando propõem que o Ciro deveria abrir mão da sua candidatura à presidência por conta das pesquisas de intenção de voto, onde ele aparece com um percentual baixo, é verdade, as pesquisas têm indicado um percentual baixo, a esquerda, ou melhor, uma parte da esquerda brasileira, não se deu conta de que está caindo justamente na armadilha do sistema. Falta crítica da fonte, falta se questionar sobre essas pesquisas de intenção de voto. Afinal de contas, é preciso perguntar quem encomenda essas pesquisas. Quem faz essas pesquisas? Qual é a amostragem dessas pesquisas? Quantas pessoas têm respondido essas pesquisas? Aonde têm respondido essas pesquisas? Quantas pessoas são entrevistadas? Quantas pessoas não querem responder? Quantas pessoas estão indecisas ainda? E tudo isso nos abre uma perspectiva bastante diferente do que essas pesquisas têm apontado. Mas a questão não é o resultado, mas sim o método utilizado para chegar nesses resultados.
E, de novo, a quem interessa tantas pesquisas políticas? A quem interessa pesquisas que mostram um cenário polarizado entre Bolsonaro e Lula, como se houvessem apenas duas opções viáveis? A quem interessa pesquisas eleitorais que mais parecem pesquisas de mercado sobre um produto a ser lançado, um produto a ser oferecido? Será que um político é apenas um produto disponível no mercado? É um erro quando uma parte da esquerda quer definir a sua política a partir das pesquisas de intenção de voto. Além disso, se nós olharmos apenas para as pesquisas de intenção de voto, nós vamos ver um cenário X. Mas é preciso atentar para outros dados. Ciro Gomes é um dos candidatos que mais crescem em engajamento nas redes sociais. E por que eu faço questão de destacar isso, de trazer essa matéria? Porque hoje nós não podemos ignorar as redes sociais. E me espanta que uma parte da política, na verdade, não apenas o campo da esquerda, mas o campo democrático, o campo, enfim, um campo da política exatamente, ainda está pensando a política do século XX, quando nós estamos no século XXI. Quer queira, quer não, a conjuntura mudou. E nós somos obrigados a pensar de acordo com essa nova conjuntura que nós temos, com o fenômeno das redes sociais, dos algoritmos, aonde, quer queira, quer não, gostemos ou não, essa é a realidade que nós temos. Se nós não lidarmos com isso, se não aprendermos a utilizarmos desses mecanismos, nós vamos continuar perdendo para aqueles que utilizam desses mecanismos. Nós vimos isso em 2016 com o Trump nos Estados Unidos, nós vimos isso em 2018 no Brasil com a eleição do Bolsonaro. E é preciso atentar para essas mudanças porque, bom, a transformação é parte da existência. Olhemos para a história, vamos voltar para o século XX, para as mudanças, para as transformações nos meios de comunicação. Como que o rádio mudou muito da realidade, muito da política também. A forma de fazer política a partir da invenção do rádio. E posteriormente, com a televisão, como que o fazer política foi influenciado pela televisão. E agora, com as redes sociais. E, por fim, e muito importante lembrar, é importante fazer política, independente do meio. Por isso, a candidatura de Ciro Gomes é necessária, porque o Ciro aponta para essa necessidade de um debate de ideias, de projetos, e é até insistente falar isso em todos os vídeos, mas é preciso lembrar disso. Que é preciso fazer política, não discutir personalismos, não discutir pesquisas de intenção de voto como se a política se resumisse a estatísticas, a matemática. E mesmo com relação às redes sociais, política não se dá apenas com likes e compartilhamentos e comentários. Mas, falando em redes sociais, eu vou pedir para você deixar uma curtida aqui nesse vídeo, um comentário, compartilhe, não apenas porque essa é a dinâmica das redes sociais, mas para, nesse meio, nós estarmos fazendo política.